Olá, bem-vindo a mais um estudo bíblico no Igreja Missionária TV. Eu sou o pastor Bernardo e o nosso tema hoje é Dias Difíceis. Por quê? Por que Deus permite que eu passe por tudo isso? Eu nem preciso dizer que estamos vivendo tempos difíceis, que a insegurança atingiu o mundo e tudo aquilo onde as pessoas apoiavam suas vidas no dinheiro, na tecnologia, na medicina, grandes potências, nada disso está trazendo resposta nessa hora. Não apenas por conta da pandemia, mas eu quero trabalhar que na vida nós passamos por momentos difíceis, onde é inevitável questionarmos por que Deus permite que eu passe por tudo isso. É fato, nós passamos por momentos difíceis. Pode ser por consequência de más escolhas que você fez na sua vida, más escolhas que outras pessoas fizeram e isso tem te afetado, ou simplesmente acontecem. Onde nessas horas nós nos questionamos, aonde está Deus? Por que Ele tem permitido que eu passe por tudo isso? Ora, Deus nunca perde o controle. Nenhum dos seus planos é frustrado. E aquele que tem fé sabe que Deus tem um propósito por trás de todas as coisas, mesmo que não possamos compreender. E é sobre alguns desses porquês que nós passamos em períodos complicados, delicados, é que iremos trabalhar nesse estudo. E para responder esses porquês, iremos ilustrar, faremos uma comparação com a caminhada do povo de Deus saindo da escravidão do Egito, passando pelo deserto até a terra prometida. E o deserto é o nosso período difícil. Só para te localizar na história, a Bíblia diz que o povo de Deus foi escravo no Egito por mais de 400 anos. Ninguém daquela geração sabia o que era ser livre. Eles já nasceram escravos. Seus avós eram escravos. Eles tinham consciência que seus filhos seriam escravos. Então Deus, através de Moisés, liberta o seu povo. E agora eles estavam rumo a uma jornada à terra prometida. A uma terra maravilhosa, uma terra abundante, onde eles saíram da escravidão para a liberdade. Mas para chegar nessa terra prometida, entre a escravidão e a promessa de Deus, no meio tinha um deserto, um caminho difícil, algo que eles tinham que enfrentar. Desculpe, eu quero, através dessa história, fazer então um paralelo com as nossas vidas. O deserto, ele representa o nosso sentimento muitas vezes. É um lugar que é difícil você continuar em frente, é difícil continuar caminhando. É onde tudo é tirado, onde muitas vezes nós nem sequer conseguimos ver o fim, nós conseguimos ter uma perspectiva de quando tudo isso vai acabar. Eu quero falar um pouco então desse período no deserto que o povo hebreu teve que enfrentar e assim tirar lições para a nossa vida. Então, a atitude correta daquele que crê é essa. Deus permite desertos, Deus permite períodos difíceis em nossas vidas. Não porque Ele é cruel, mas é porque esses períodos difíceis às vezes são necessários e até úteis. É complicado nós passarmos por momentos assim, mas são esses momentos que proporcionam experiências únicas na vida e crescimento inigualável. Deus permite, então, que nós passemos por situações adversas, não porque Ele perdeu o controle, e Ele vai cumprir todas as promessas, porque Ele tem o melhor para os seus. Nós cremos, assim como diz em Jeremias, capítulo 29, como você pode acompanhar comigo, a partir do verso 10, diz o seguinte: assim diz o Senhor, vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Olha que interessante. Aqui Deus está falando que esse período difícil que seu povo estava passando ainda iria durar mais um tempo. Mas preste atenção, tem um período estipulado. Isso vai acabar, vai ter um ponto final. E continuando o texto, depois disso, diz o Senhor, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que fiz e os tratei de volta para casa.
Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Nesse texto, então, Deus está falando que eles passariam ainda por mais um tempo esse período difícil, mas que Ele cumpriria todas as suas promessas, porque Ele tem bons planos para nós. E ao clamarmos a Ele, Ele nos ouvirá. E ao buscarmos, Ele se deixará ser achado por nós. Há um renovo depois das dificuldades. Há um renovo depois das dificuldades. Eu quero retornar então ao povo passando pelo deserto. Que lições nós temos nesse período difícil? Então, em primeiro lugar, Deus permite que passemos por períodos difíceis para nos preparar para o que Ele tem para nós. Deus, às vezes, nos conduz pelo caminho mais difícil, porque Ele quer nos treinar. Tem coisas que nós não aprendemos na fartura. Tem coisas que nós não aprendemos no conforto. Nós só valorizamos um dia de sol, um dia lindo, porque nós sabemos como é um dia fechado, um dia com chuvas. A pessoa que já passou dificuldades, ela pode desfrutar melhor de uma boa refeição. Deus não está sendo cruel. Ele está te preparando para desfrutar do que Ele tem para você. Se não fossem os desertos em nossa vida, se não fossem os momentos difíceis em nossas vidas, talvez não estaríamos prontos para alguma das bênçãos que Ele tem para nós. Os planos de Deus são os melhores. E o plano de Deus era libertar o seu povo da escravidão e conduzi-los, levá-los a uma terra maravilhosa, uma terra ampla, como nós podemos ver no texto em Êxodo capítulo 3, versículo 7 e versículo 8. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Como você pode ver, a intenção de Deus era tirá-los daquele sofrimento. Ele estava vendo, ele ouviu o clamor do seu povo, ele viu o que eles estavam passando, e o plano de Deus é o seguinte: eu vou tirar vocês da escravidão e vou levar vocês para uma terra boa, uma terra ampla. Mas entre um ponto e o outro ponto, tem uma dificuldade, tem um deserto no meio do caminho. Era um caminho não muito grande, um pouco mais de 400 quilômetros. Ou seja, aquele povo poderia chegar à terra prometida em poucos dias, mas entre a saída da escravidão e a terra prometida, tiveram algumas dificuldades no caminho. A história do povo no deserto nos ensina que Deus conhece o seu povo. Sendo assim, Ele nos conduz por caminho que seja o melhor para nós. Por mais que você não entenda, por mais que você não consiga compreender, Deus está guiando os nossos passos para o que é melhor para a nossa vida. Muitas vezes nós não entendemos e reclamamos, achamos até que é castigo, mas a verdade é que Deus está nos livrando. Olha o que diz o texto de Êxodo, capítulo 13, verso 17. Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto. Olha só, o texto diz que tinha um caminho mais perto, só que eles passariam pelo meio dos filisteus. E o texto diz o seguinte: pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Percebe então que Deus conduziu o seu povo pelo caminho mais longo. Sabe por quê? Porque Ele sabia que se eles fossem pelo caminho mais perto, mas tivessem que passar pelo meio dos filisteus, aquele povo iria ficar desanimado, iria querer voltar para o Egito, para uma terra de escravidão. Então Deus, conhecendo o seu povo, os conduziu dando a volta, um caminho mais longo,
mas ele sabia que seria o melhor caminho para aquele povo. Nós entendemos então que aquele povo não estava pronto para confiar no Senhor. Deus tinha poder para livrá-los dos filisteus? Certamente que sim. Mas a questão aqui é que aquele povo não estava pronto para confiar em Deus, que se mostrou tão poderoso para livrá-los do Egito, através de grandes pragas, o mar se abrindo, acabando com o exército do faraó. Aquele povo ainda não estava pronto a confiar no Senhor. Períodos difíceis nos ensinam, e nos ensinam muito. É a escola do treinamento. Se você está passando então por um período, por um caminho difícil na sua vida, lembre-se, Deus pode estar te preparando para você se beneficiar das promessas e das bênçãos que Ele tem para a sua vida. Em segundo lugar, Deus permite que a gente passe por períodos difíceis para nos tratar. Deus nos leva ao deserto para nos preparar para as bênçãos que Ele tem para as nossas vidas, assim como já vimos. Mas Ele também quer formar em nós a pessoa que Ele deseja que sejamos. Como nós vimos, Israel ainda não estava pronto a confiar no Senhor. Por isso eles tiveram que pegar o caminho mais longo. Mais tarde, por causa da revolta e da incredulidade desse povo, o caminho se torna mais longo ainda. Não só eles tiveram que dar a volta por outros povos, mas eles caminham no deserto por mais de 40 anos. O que era para ser uma viagem, inicialmente de poucos dias, se torna uma viagem de décadas. Eles caminham durante 40 anos no deserto. Sabe por quê? O deserto é lugar de tratamento de Deus. Tem uma frase que diz: Deus rapidamente tirou Israel do Egito, mas Deus demorou 40 anos para tirar o Egito do coração do povo de Israel. Momentos de deserto é a oportunidade que Deus está nos dando de crescermos e aprendermos. Como diz o texto de Deuteronômio, capítulo 8, versos 2 e 3. Diz o seguinte: recordar-te-ás. Eu quero dar uma pausa nessa primeira palavra desse verso. Recorde, se lembre, aprenda com a experiência. E o texto diz o seguinte: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio 8, versos 2 e 3. Esse texto nos diz então que Deus levou seu povo ao deserto, a um período difícil, mas ele tinha um propósito. Ali diz, para humilhar, para provar, para ver se a fidelidade daquele povo continuaria além das circunstâncias. E também para ensinar esse povo a nossa dependência nele. Pois como nós vemos então no verso 3, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Entenda essa verdade. Na crise, nos períodos difíceis, os filhos de Deus têm a oportunidade de provar do cuidado e do sustento de Deus. O que você traz no seu coração? O Senhor queria no deserto mostrar o que estava no coração daquele povo. Novamente, o versículo 2 diz o seguinte: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos. E mais adiante, nesse mesmo versículo, diz: para saber o que estava no teu coração. Deus precisava provar, revelar o que estava no coração daquele povo para tratá-los. Deus quer trazer à tona o que está no seu coração para te curar, para te tratar. Mas primeiro você deve reconhecer. Primeiro Ele deve trazer isso à tona. E às vezes, então, é necessário nós passarmos por momentos difíceis
para vermos aquilo que não estamos enxergando. Às vezes é necessário perdermos para dar valor àquilo que tínhamos. É necessário você ter do seu lado uma pessoa melhor que você, para você descobrir que seu coração é invejoso. É necessário, então, você passar por situações onde seu ritmo de vida e todo o seu controle é tirado de você para que você entenda que você é uma pessoa impaciente e tenha que ter paciência na sua vida. Ou seja, às vezes nós temos que passar por situações difíceis para descobrir o que tem no nosso coração. Tem gente que fala o seguinte: eu estou passando por uma provação. Ora, se você está passando por uma prova, uma provação, isso te deixa duas alternativas. Ou você é aprovado, ou você é reprovado. Então cuide da sua postura e suas atitudes, mantenha a sua fé firme no Senhor quando você estiver passando por um período difícil. Ele está tratando a sua vida. E se é de prova, então, nós temos um exemplo que é Paulo, que ele aprendeu, como poucas pessoas, a viver, a saber aproveitar bons momentos, mas também tirar proveito de momentos difíceis. Olha o que ele declara em Filipenses capítulo 4, começando do verso 11, fala assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como de abundância como de escassez. E aí ele declara: tudo posso naquele que me fortalece. Aqui Paulo está falando: eu aprendi, eu fui experimentado por tudo que eu passei. Eu sei o que é passar por bons momentos, ser honrado, eu sei o que é ter fartura. E eu sei lidar com esses bons momentos para que isso não contamine meu coração. Porque bons períodos que nós passamos também podem ser um perigo, armadilhas para algumas coisas contaminarem o nosso coração, como orgulho e tantas coisas mais. Mas Paulo diz: eu também aprendi a lidar com os momentos difíceis. Escassez, eu aprendi a lidar com momentos complicados na minha vida. E ele declara falando, tanto de momentos bons como de momentos ruins, eu posso passar por tudo, porque eu tudo posso naquele, em Cristo, que me fortalece. Nas dificuldades, eu quero que você entenda que é onde nós crescemos mais. Eu até arrisco falar que nós temos um crescimento maior em períodos difíceis do que em períodos de paz. Deus guia seus filhos por caminhos áridos para seu crescimento e seu amadurecimento. Preste atenção. Deus não tem pressa, Ele tem propósitos. Deus está agindo nesse caminho difícil por meios que nós não podemos compreender. O caminho de Deus pode não ser o mais fácil, pode não ser o mais agradável. Talvez, algumas vezes, pode não ser o mais curto, que o próprio Jesus uma vez disse que a porta é estreita que leva para a salvação. Mas nós confiamos que mesmo não sendo o caminho mais agradável, mais fácil, é o melhor caminho que podemos seguir. Então eu quero recapitular aquilo que nós acabamos de ver em nossa lição. Deus permite que a gente passe por momentos difíceis, porque Ele quer nos preparar para algumas bênçãos e promessas que Ele tem para as nossas vidas. Ele quer nos ensinar a depender dEle. Ele quer que nós possamos estar prontos para a vida abundante que Ele tem para nós. E também Deus permite que a gente passe por períodos difíceis, porque Ele quer nos moldar. Ele quer nos fazer as pessoas com que Ele deseja que sejamos. Amanhã nós continuaremos esse estudo com mais algumas respostas do porquê que Deus permite que a gente passe por dias difíceis. Dias difíceis, por quê? Então, mantenha-se firme, que você possa estar em oração e que o coração aberto, que o Espírito Santo ministre a sua vida. Até lá, até amanhã, responda as questões que você encontra num link na descrição desse vídeo,
você vai encontrar algumas perguntas, algumas informações que vão te ajudar a meditar, a encontrar algumas respostas pessoais do porquê que Deus permite que a gente passe em períodos difíceis com base nesses dois princípios que nós vimos hoje, para nos preparar e para nos moldar. Então, até amanhã, às 19 horas, aqui no Igreja Missionária TV. Deus te abençoe.